vamos iniciar a parte 10, a aula 10, que é uma sequência da aula 9, que trata de um outro tipo de variável indexada, que são as matrizes, certo? Essas variáveis, assim como as variáveis do tipo vetor, elas são variáveis muito úteis porque elas nos dão esse mecanismo, essa força de armazenamento de dados, como eu já falei para vocês. Então agora, se antes a gente estava pensando em uma estrutura, em um tipo de variável que tinha apenas uma coordenada, ou seja, ela era unidimensional, vocês estão vendo aqui? Se antes a gente estava pensando em uma variável que era apenas unidimensional, agora nós vamos falar de uma que é bidimensional, ou seja, eu tenho duas dimensões, né? Todo mundo entende isso? Eu estou falando de duas dimensões. Agora eu tenho linha e coluna. Em vetores, eu só tinha uma coordenada, certo? Estão compreendendo isso? A quantidade de coordenadas, está todo mundo entendendo? São duas agora, né? Ou seja, nós temos a coordenada de linha e a coordenada de coluna. Agora, antes, em vetores, a gente só tinha uma dimensão, que era a dimensão do índice dela, né? Só isso. Agora não, agora a gente tem duas. Ou seja, nós temos que informar sempre essas duas, tá? Nós vamos continuar aqui. Então, olha só, isso aqui é uma representação do que é um vetor. Olha lá, uma dimensão só, ou seja, qual é a dimensão? A posição, o índice, né? Olha lá, em vetor não se fala em coluna ou em linha, se fala em índice ou em posição. Entenderam? E cada uma dessas posições aqui, ó, nos vetores, nós podemos compará-las com uma variável comum, como se fosse uma variável única, daquele tipo comum que a gente aprendeu a declarar na seção de declaração de variáveis, certo? Foi o que a gente já aprendeu a fazer até agora. Agora, nas matrizes, é diferente, porque agora eu preciso me preocupar com a coordenada linha e a coordenada coluna. Ou seja, eu quero encontrar esse elemento, esse aqui. Qual é a posição desse elemento aqui? Eu tenho que olhar qual é a linha. A linha é 3. E qual é a coluna? A coluna é 4. Entenderam? Linha 3, coluna 4. E esse aqui? Esse elemento, ele está na linha 2, na coluna 2. Certo? Esses índices, essas coordenadas são muito importantes para a gente poder acessar um determinado elemento. Linha 1, coluna 4. Entenderam? Então, veja, isso é muito importante, porque somente com base nesses índices é que eu consigo acessar, é que eu consigo individualizar um determinado elemento da matriz. É por isso que eu preciso de duas coordenadas. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tranquilo? Quem está no chat aí, responda para mim assim: entendi coordenadas. Escreve aí. Andrei, entendeu? Vamos lá, pessoal. Estou esperando vocês me darem o feedback aí. Se tivesse numa sala de aula, eu estaria olhando para vocês, mas aqui eu preciso do feedback. Até a cara de confuso a gente entende, né? O aluno olha lá, levanta a sobrancelha, não entendeu e tal, aí a gente procura dar outras explicações. Então tá, então matriz eu preciso entender que eu tenho duas coordenadas agora, linha e coluna, certo? Passando, como que a gente declara uma matriz? Muito parecido como a gente declara um vetor, muito parecido. Aí vocês vão até se confundir, vão falar assim, a matriz ela tem limite ou não? Essa questão de limite está muito relacionado com a linguagem que você está trabalhando e com o tipo de dado que você está utilizando. Então, o limite, sim, tem limite. Mas é um limite tão grande que a gente não precisa se preocupar. E se você estiver usando um limite muito grande,
é sinônimo de que você está usando a estrutura errada, né? Deve ter alguma outra forma de você utilizar. Mas, a priori, para os problemas que nós vamos resolver, assim, muito tranquilo. Eu posso ter uma matriz de 1000 por 1000? Pode, sem problema nenhum. Posso ter de 10.000 por 10.000? Pode ter também, tá? Então, como que eu declaro? Eu vou, por incrível que pareça, eu vou declarar matrizes usando a palavra vetor. Eu não vou trocar essa palavra aqui por matriz. Não vou fazer isso, certo? Assim como em uma linguagem de programação, seja C Sharp, seja Java, seja Delphi, seja uma outra mais moderna, eu acredito que também não vai ser trocado o elemento, o tipo de dado, tá? Então, como que eu declaro? A sintaxe é essa: seção de declaração de variáveis, o nome da variável do tipo vetor, e aqui está o tchan. Olha aqui, o que separa é a vírgula, exatamente, ó, linha, e aí depois coluna. Entenderam? Tem essa vírgula no meio aí, que ela é muito importante para a gente identificar que aqui faz a separação, certo? E aqui está o tipo base, do tipo inteiro. O tipo base dessa matriz é inteiro, ou seja, todos os elementos da matriz terão que ter tipo de dado inteiro. Perfeito? Tranquilo? Eu ia comentar uma coisa aqui. Então, todos os tipos de dados têm que ser inteiro. Tá. Eu ia só comentar que, por essa restrição de que todos os elementos da matriz devem obedecer esse tipo base, é porque ela é chamada de estrutura homogênea. Somente por isso, tá? Estrutura heterogênea, aí a gente vai falar num tipo de dado criado pelo usuário. A gente está falando dos registros, né? Mas isso em programação estruturada, em programação orientada a objetos, vamos falar de classes ou structs. Mas, de todas as formas, a ideia é que seja um tipo criado, personalizado, né? Mas, mesmo assim, alguém ainda vai questionar e dizer: continua sendo homogênea, porque todos os elementos são do mesmo tipo, do tipo definido pelo usuário, muito embora o tipo definido é subdividido em tipos distintos, mas ainda continua sendo homogênea. Mas é discussão para outro momento. Dimensão: como eu já expliquei, a dimensão da matriz define a quantidade de elementos, e isso é indicado pela quantidade de linhas e colunas. Não esqueçam isso, linhas e colunas. A dimensão é sempre expressa por números inteiros, como nos vetores, e é depreendido do problema em questão, segundo uma abstração que você vai fazer. Às vezes o problema exige um determinado entendimento sobre o que é linha e o que é coluna, mas às vezes não, e aí você trabalha dentro da sua capacidade de abstração. A tentativa de acesso a uma célula fora da dimensão da matriz é semelhante ao que acontece no vetor, ou seja, fora das dimensões da matriz, dá erro, tá? Comento aqui que é estrutura homogênea, eu já falei sobre isso, uma matriz corretamente preenchida é esse tipo aqui, Se é de inteiro, tudo de inteiro. Se é de inteiro, não pode permitir outros tipos de dados. Isso aqui é só uma ilustração, porque isso não acontece, tá? Não acontece. Coordenadas de acesso, como eu já expliquei, são estruturas bidimensionais, né? Ou seja, possuem duas dimensões, linha e coluna, e todo e qualquer elemento deve ser acessado por linha e coluna. No Visual G, assim como no vetor, começa tanto a linha quanto a coluna começa de posição 1, da posição 1. Eu preciso identificar sempre as duas coordenadas. Não existe outra forma de eu acessar um elemento da matriz se não for pelas duas coordenadas. Isso tem que ficar muito claro, tá? E aí aqui um exemplo, exemplos de acesso. Olha a declaração. Isso aqui é muito importante, gente. Eu vou cobrar isso na prova. Como eu já falei, nem todas as questões da prova serão solução de algoritmos, mas eu posso pedir isso aqui é uma bela questão de prova. Eu dou uma declaração e peço para vocês desenharem a matriz. Olha só que interessante. Ainda posso pedir para vocês: olha, preencha a matriz segundo a declaração.
com dados aleatórios, respeitando o tipo de dado base. E aí vocês vão olhar e vão falar assim, não, tá aqui, ó, seção de declaração de variáveis, o nome da variável, do tipo vetor. Como que eu sei que isso aqui é uma matriz? Está aqui, ó, está muito claro. Possui linha, possui coluna e ainda tem uma vírgula no meio dizendo que isso aqui está dividido. E o tipo de dado base inteiro. Então, eu sei que dentro dessa matriz eu só vou ter inteiro, certo? Esses dados aqui, ó, representam as colunas, enquanto esses outros aqui, não deu certo. Enquanto esses outros aqui, ó, representam as linhas. Entenderam? Aí olha o exemplo, leia a matriz na posição 2, 1. Qual é o elemento? 2, 1. Linha 2, coluna 1. Certo? Ou escreva em matriz 1 na posição 3, 5. Linha 3, coluna 5. Entenderam, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Então tá, continuando. Então veja que a declaração está certinha, a ilustração está certa, né? A matriz ela se concentra aqui, ó, ela se concentra nessa região aqui, ó, dessas variáveis até aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer só uma forma de mostrar para vocês que ela se concentra aqui, ó. A matriz em si se concentra aqui, ó. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então tá. Seguindo. As coordenadas de acesso. Aqui eu só dou um exemplo de como que pode acontecer um acesso indevido. Quando eu tento acessar aqui, como eu sei que a minha matriz, como eu já demonstrei, está aqui, ó, ou seja, eu tenho 3 linhas e 4 colunas, eu não posso acessar na quarta linha. Olha aqui o problema, essa quarta linha aqui não existe. E aí eu vou ter erro. A sexta coluna não existe, coordenada totalmente errada. Perfeito? E mesmo que eu forneça uma linha válida, que a linha 3 ela existe, a minha coluna está errada. Vai dar erro da mesma forma. Entenderam? Então, assim, sempre tem que estar, a coordenada deve estar correta. Não há possibilidade, de eu tratar com uma coordenada errada. Perfeito. O acesso, como eu já falei, o acesso às variáveis indexadas, nós podemos acessar diretamente. Como diretamente? Dessa forma aqui, ó. Leia a matriz 1 na posição linha 1, coluna 1. Leia a matriz 1 na posição linha 1, coluna 2. Né? Se a gente não tiver nada para fazer, a gente fica programando desse jeito. Mas aí a manutenção, a manutenibilidade do algoritmo vai ficar ruim. O algoritmo vai ficar extenso, propenso a erros e uma série de coisas. Aí a gente se apoia numa ferramenta que a gente já aprendeu, estruturas de repetição, e deixa ele muito mais inteligente, muito mais rápido, né? Muito mais fácil de dar manutenção. E aí aqui está o tchan de se trabalhar com matrizes. Eu preciso sempre de 2 estruturas de repetição. Eu preciso sempre disso, a não ser que eu vá fixar uma delas. Eu posso até explicar isso depois. Mas, via de regra, se eu quero acessar todos os elementos do vetor, da matriz, seja para escrever, seja para ler os valores que lá estão, ou seja para eu usar o comando leia, e que com isso eu estarei escrevendo um valor da matriz, ou eu usar um comando escreva aí, com isso, acessar o valor da matriz, eu preciso de 2 estruturas de repetição. E aí, é uma coisa interessante, nós vamos aninhar as estruturas de repetição, como nós estudamos lá no início, das estruturas de decisão aninhadas, ou seja, uma dentro da outra. Aqui eu tenho uma estrutura de repetição dentro da outra. No material, na videoaula do material, eu explico muito bem isso. Né? Eu vou explicar aqui também, mas aí vocês podem visitar o material lá. E aí eu faço assim, para cada iteração dessa aqui, ó, para cada i, eu faço 5J. Entenderam? Então, I1
eu faço 5 jotas. E 2, eu faço 5 jotas. E 3, eu faço 5 jotas. É assim que funciona a repetição. Então, para que a gente faz isso? Para a gente acessar os nossos elementos da matriz, né? E aí, lá no material, na videoaula da aula 10, eu explico muito bem isso, eu deixo isso muito claro para vocês. Vamos fazer, eu já publiquei esses 2 exercícios, vou publicar mais 2, né? E aí eu até quero fazer esse aqui com vocês, ó. Vamos fazer esse terceiro exercício aqui, vamos fazer ele agora, para que vocês possam entender bem matriz. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida sobre matriz? Ou a dúvida vai surgir quando vocês forem fazer o exercício? Eu sei que sim, né? Mas vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. Deixa eu salvar esse exercício. Vou salvar o exercício que eu estava fazendo agora há pouco. Se preciso for, a gente abre outra sessão de conferência. Para mim não tem problema, tá? Eu dediquei hoje para a gente caminhar bem com esse assunto. Estou abrindo o Visual G aqui, preparando ele, colocando o terceiro problema, tá? Só um pouquinho. Tá tudo bem? Querem tomar um tempo aí para beber uma água, de repente ir no banheiro, se quiser ir? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Então fala alguma coisa aí, pessoal. Eu tô sozinho aqui, ninguém tá falando nada comigo. Responda aí, fala, professor, tô vivo aqui, professor, tô quase morrendo aqui, mas tô aqui e tal, né? Como é que foi o dia hoje? Trabalharam bastante? Muita correria? Tem gente que tá trabalhando, né? Tá certo, é assim mesmo. Eu conheço essa realidade. Eu sei como é que é. Mas é bom trabalhar. É, vocês estão no primeiro semestre, né? Alguns, né? Outros já tiveram um pouco de experiência com essa disciplina, né? Sobre notas que das atividades. Professor, sobre a data da prova, dia 7 de dezembro, está na mesma data de outra de designer web, vai mudar? Olha, não pode haver choque, Juliano. Então eu acho que vai mudar. Vamos ver, vamos ver. Mas eu não me preocupo com prova, não. Eu não, nem sei por que vocês se preocupam também com prova, né? Brincadeira, eu sei que a gente se preocupa sim, nota é muito importante, né? Mas fica tranquilo, a gente vai resolver isso, tá? Então tá, tomaram a água aí? Agora é a hora que na sala de aula a gente dá uma parada, conversa um assunto fora, né? Dá um quebra-gelo, recupera aí os ânimos, porque pedagogicamente muito tempo a aula se perde, né? Mas bom que isso aqui vai ficar gravado e aí a gente pode rever, certo? Vamos lá então? Vamos lá? Exec 3, exercício 3. Está todo mundo acompanhando? Construa um algoritmo para realizar o armazenamento de 15 números inteiros em matriz de ordem adequada. Após a carga da matriz, encontre o menor e o maior valor lido, imprimindo-os ao final. Bom, isso aqui é muito parecido com outros exercícios que a gente já fez. O detalhe é que aqui a gente vai ter que usar matriz, né? E isso tem que ficar claro, né? Vamos lá declarar, ó. Mat1 é a nossa matriz, vetor, mas eu estou com uma dúvida. Para eu ter 15 números numa matriz, qual deve ser a ordem dessa matriz, pessoal? Me explica aí, me ajuda aí. Estou com uma dúvida. Bora, Ronaldo. Juliano.
Francisco, ajuda aí. Aí, ó, 3 por 5, 5 por 3, perfeito. O problema restringiu para vocês quantas linhas deve ter, quantas colunas deve ter? Não, só disse o total de números que devemos armazenar em uma matriz de ordem adequada. E eu acho que só existem essas duas ordens que nos resultarão em 15 números. Perfeito? Então eu vou declarar aqui, ó, 1 pontinho, pontinho, 3, 1 pontinho, pontinho, 5. 3 por 5. 3 linhas, 5 colunas. D inteiro. Tipo base inteiro. Perfeito? Ah, não está aparecendo. Oh, mas eu também, né? Esqueci de compartilhar. Aí. Tá aparecendo agora? Aí, beleza. Então, eu estava falando e vocês não estavam vendo. A declaração da matriz. Mate 1 do tipo vetor, 3 linhas, vírgula, 5 colunas. Do tipo inteiro. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Declarar a variável i, declarar a variável j. Vou declarar também o menor, já, e o maior, certo? Todos do tipo inteiro. Ctrl G para ajustar o código, deixar ele bonitinho. Ó, todas as variáveis estão declaradas. Tudo bem? Como que a gente faz a carga da matriz, professor? Assim, ó, escreval, abre aspas, informe os números, informe 15 números para a matriz. Olha lá. Aí a gente faz para i de 1 até 3, não é o máximo de linhas? É o máximo. Faça, fim para. Para cada linha, eu vou ler 5 números para colocar em 5 colunas. Cada linha tem 5 colunas. Então, eu vou colocar para J, de 1 até 5, faça, fim para. Olha aí, certo? Então, a minha estrutura está pronta. Agora só vou mandar uma mensagem amigável. Ó, escreva, ó, informe o, vírgula, vou colocar assim, o elemento, abre parêntese, fecha string, coloca o i, de novo, colocar uma vírgula, j, vírgula, parêntese, 2 pontos, espaço. Isso aí ele vai me imprimir certinho. Informe o elemento 1,1, 1,2, 1,3, certo? Leia o quê? Mate 1. Quais as coordenadas? Linha e J coluna. Professor, eu posso usar um outro nome? Isso aqui está me incomodando. Eu quero usar linha e quero usar coluna. Posso? Claro que pode. Ó, linha, o nome da variável não tem problema. Tá vendo aqui? Ó, linha, coluna. Entenderam? Posso fazer sem problema nenhum. Não dá erro. Vai funcionar perfeito. Aí, veja bem, fizemos a carga, né? Fizemos a carga, pronto. Agora, o que eu quero? Eu poderia até fazer assim agora. Eu vou imprimir a minha matriz. Olha o que eu vou fazer. Vou imprimir a matriz que eu acabei de ler. Dá para fazer? Claro que dá. Ó, é só fazer assim, ó. Eu vou fazer um escreva e eu vou colocar os números. Os números não, as posições. Ó, vou colocar aqui, ó. E aí, seguido, eu vou dar um espaço, só para vocês verem como que vai ficar. E enquanto ele estiver imprimindo coluna, eu não vou quebrar. Mas aqui, quando ele terminar de escrever todas as colunas de uma linha, aí eu quebro a linha. Entenderam? Olha lá. Vamos automatizar a entrada? Como não são números, né? Então, eu vou colocar de 0. Vou colocar de 0 a 100, certo? Vou automatizar a entrada para vocês verem como que vai ficar. Tá todo mundo prestando atenção aí? Olha lá. Epa. Eu não mudei.
para linha e para coluna. Que tinha que ter mudado aqui também, né? Mudar aqui em cima também, senão vai dar erro. Linha, coluna. Isso é normal, tá? A gente trocou o nome da variável. F9, olha aí. Olha o que aconteceu. Olha que legal. Ele entrou para nós com 15 números, ó. Informa elemento 11, 23, 12, 61, 13, 93, 148, 15, 88. Esses elementos aqui, ó, são a primeira linha. 23, 61, 93, 8, 88. Aí vem 94, 56, 98, 8, 87. 74, 37, 33, 52, 15. Olha a impressão da matriz. Qual é a ordem da matriz? 3 linhas, 5 colunas, 15 números lidos. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Aí, ó, mas o exercício não acabou. Agora a gente precisa achar o menor e o maior valor lido. Da mesma forma, pessoal, menor, quem que é o menor? Quem que é o primeiro elemento da matriz? É o MAT1 na posição 1,1. E quem é o maior elemento da matriz? Nós vamos assumir que o maior é o primeiro, MAT1 na posição 1,1. E aí eu uso a mesma estratégia de percurso, ó, para eu agora acessar os elementos individualmente. Aí eu vou fazer assim, ó. Se mate na posição linha coluna for menor que menor, então, fim C, aí eu faço menor recebe isso aqui, ó. Deixa eu copiar que agora ficou grande. Ó, isso aqui, certo? Ctrl G, ajustou o código e da mesma maneira eu faço. Se mate 1 na linha coluna for maior que maior, então, fim C, aí eu faço maior recebe o elemento. Feito isso, acabou, já achei quem é o maior e o menor elemento. Agora basta eu imprimir, ó. Escreval, vou pular uma linha, escreval novamente e coloco assim, menor elemento, 2 pontos, menor. Escreval, maior elemento, ó, maior. Pronto, tá aqui. Entenderam? Vamos executar para a gente ver como que vai funcionar? F9, olha aí. Vamos abrir aqui, ó. Ele informou 22, 57, 65, 77, 70, primeira linha. Segunda linha, 28, 28, 47, 42, 72. Né? 28, 28 aqui, ó. Terceira linha, 7, 34, 95, 43, 64. Estão vendo? E quem é o menor? 7. Quem é o maior? 95. Entenderam? Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Eu acredito que na próxima aula, na próxima terça-feira, eu estarei com vocês novamente. Vamos fazer mais uma aula dessa, bem rica, bem demonstrada. Se vocês aprenderem percorrer matriz, carregar matriz, se vocês aprenderem isso que eu estou ensinando, pessoal, o que difere dos demais exercícios é só a complexidade do exercício, mas aprender a usar matriz e usar vetor é isso aqui. Aí vai depender tão somente da capacidade de abstração de cada um de vocês. Mas usar vetor e matriz é isso, não foge dessa regra, né? Aí, é claro, é importante a experiência com os exercícios para que vocês possam ganhar maturidade, né? A maturidade é muito importante. Deixa eu salvar aqui, ó, exec 3. 8 minutos e meio. Eu quero fazer as considerações com vocês sobre a atividade avaliativa 5. E essa é bem legal, tá? Deixa eu pegar ela aqui que eu já vou mostrar para vocês. Atividade avaliativa 5. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo ela aí? Escrevam aí para mim se vocês estão vendo. Então, né? Então, olha aí, de novo.
Crie um algoritmo para ler uma matriz de inteiros de 30 posições de ordem adequada. Qual é a ordem adequada para que eu tenha 30 números, pessoal? Ah, professor, pode ser 10 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 10 colunas, 6 linhas, 5 colunas, 5 linhas, 6 colunas. Estão entendendo? Então, aí eu vou fazer a leitura e vou imprimir na mesma ordem de leitura. Muito simples, já demonstrei. Crie um algoritmo para ler e armazenar a venda semanal de 5 vendedores. Olha só, se a venda é semanal de 5 vendedores e eu considerar a venda, a semana como ou 7 dias, ou 6 dias, ou 5 dias, eu já disse que eu tenho 5 vendedores. Aí vocês vão me perguntar, professor, os vendedores são as linhas ou são as colunas? Os dias da semana são as linhas ou são as colunas? Aí eu vou dizer para você, isso fica a seu cargo, segundo aquilo que você entender. Tá aqui, ó. Aí eu só quero que você depois me indique, e aí vocês vão ter que fazer um esforço aqui, ó. Qual é o valor total vendido por vendedor? Aí eu vou perguntar, o vendedor é qual dimensão da sua matriz? Se ele for linha, o valor total vendido do vendedor é a soma de todas as colunas de uma linha. Se ele for uma coluna, então aí a soma é todas as linhas de uma determinada coluna. O valor total vendido por dia. Se o dia for linha, é a soma de todas as colunas de uma determinada linha. Se for coluna, é a soma de todas as linhas de uma determinada coluna. É só vocês, uma dica, rascunhem esse cara aqui, ó. Construam uma tabela, rascunhem, e aí vocês vão entender e conseguir resolver o problema. Gente, o conhecimento que vocês têm, que eu já transmiti, está no material, acerca de matrizes e vetores, é suficiente para vocês resolverem esse algoritmo aqui, tá? Eu garanto isso. Exercício 3. Crie um algoritmo para ler 40 números inteiros e armazene em uma matriz de ordem adequada. Faça a carga da matriz, leia um número X e busque a quantidade de ocorrências do elemento ou do número na matriz carregada e imprima. Muito tranquilo. Vocês têm um exercício desse muito parecido com o vetor. Não permita a leitura de número menor ou igual a zero. Vocês já aprenderam a fazer isso com o enquanto também, tá? Agora, o quarto exercício é uma surpresa minha para vocês. Essa atividade 5 vai até o dia 22/11. Vocês têm 10 dias para terminar a atividade 4 e já engatar na 5. E essa aqui é interessante. Eu vou até permitir depois falar com os tutores para que eles possam dar uma ajudinha para vocês. Crie um algoritmo para simular um sorteio de 3 números em uma cartela de 30. Para tanto, monte a cartela usando uma matriz 6x5. Perfeito. Use repetições para alimentar a matriz sem a intervenção do usuário. Ou seja, a cartela vocês vão colocar números sequenciais, incrementando, né, crescentes. É como se fosse uma mega sena, mas não é, nada a ver. É só assim, vocês vão preencher essa cartela de 1 a 30, certo? Só isso. Use repetições para alimentar, né, a matriz sem intervenção do usuário. O segredo está aqui, sem intervenção do usuário. Vocês vão ter que ter uma variável para ficar controlando isso. Após a montagem da matriz, imprima a mesma. Aí vocês vão imprimir uma cartelinha, contendo de 1 a 30. 6 linhas, 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai indo. Leia um vetor de 3, após vocês imprimirem a cartela, leia um vetor de 3 números inteiros, informados pelo usuário. Isso é muito simples. Garanta que os números lidos pelo usuário não sejam menores ou iguais a zero. Vocês já sabem fazer isso. E também que não se repitam dentro do vetor. Aqui está um grande desafio. Eu vou ajudar vocês, os tutores vão ajudar vocês, mas vocês também vão ter que se esforçar, tá? Após a leitura do vetor, faça uma busca dos números lidos no vetor, na matriz, que é a cartela montada, imprimindo quais números do vetor foram encontrados na cartela. Entenderam?
Ou seja, vocês vão imprimir uma cartela de 1 a 30, vão perguntar para o usuário 3 números, guardar dentro do vetor e depois percorrer a matriz ou o vetor, não sei qual vai ser a melhor estratégia, verificando se isso existe no vetor ou na matriz ou na cartela, né? Se eu percorrer o vetor, para cada número do vetor, eu vou ter que ver se está dentro da cartela. Ou o inverso, não sei. Vocês vão ter que verificar a melhor estratégia. Vai ser um desafio. No entanto, essa lista eu diminui para 4 exercícios, não tem 5, né? Mas vai ser um desafio fazer isso, tá? Eu garanto que vai ser um desafio. Mas vai ser legal. Depois que vocês terminarem isso, vocês vão se sentir bem melhores, porque assim, é um desafio superado, tá? Sim, a cartela vai ter apenas números de 1 a 30, mas eu quero que vocês automatizem a entrada sem intervenção do usuário. É simples, é muito mais simples do que o que eu estou falando, tá bom? Pessoal, 1 minuto e meio para a gente terminar. Alguma dúvida? Alguma questão? Querem falar alguma coisa? Escrever alguma coisa aí? Eu posterguei o prazo da atividade 4 para o dia 15, posterguei o prazo da atividade 5 para o dia 22, mas a gente não pode deixar isso acumular. Semana que vem eu vou entrar com mais um material, que é modularização, e aí a gente vai encerrar o conteúdo. Então vocês não podem deixar acumular. Se esforcem. É curva final, reta final da disciplina, tá? Modularização são funções e procedimentos que eu vou passar para vocês. Então, são mais 2 semanas, né? Semana 11 e semana 12, e na semana 13, prova, tá? Então, não vamos deixar atropelar isso aí, tá? Menos de 1 minuto, foi um prazer estar com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, procurem, incomodem nossos tutores, são todos muito bem capacitados para ajudar vocês. O Clayton, ele vai lançar mais um vídeo e eu espero que com esse vídeo também ajude cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Boa noite, descansem e até a próxima videoconferência. Grande abraço para vocês. Até mais.